E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer um vídeo muito especial, trazendo os grandes campeões de vendas da Weekly Shonen Jump. A gente não vai trazer os mangás que venderam em números absolutos. Na verdade, a gente vai trazer aqui os melhores mangás, quer dizer, na verdade, os mais vendidos por ano. Tem muito mangá que você nem imagina que tá nessa lista e tem muito mangá que você acha que tá nessa lista, mas que não tá. Então, vamos começar com os grandes campeões de vendas por ano da Weekly Shonen Jump. Harenchi Gakuen. Harenchi Gakuen foi criado pelo lendário Go Nagai. Ele que foi lançado entre 1968 a 1972 e liderou as vendas em 1970. É importante até frisar que a gente só tem as informações de 70 até 2024. Harenchi Gakuen foi um dos primeiros mangás da Weekly Shonen Jump e também foi o primeiro mangá do gênero ecchi. Ecchi, que são esses mangás que tem referências picantes, né, eróticas, né, um negócio meio tarado, né, que os japoneses gostam muito. E o Harenchi Gakuen foi o primeiro mangá a trazer esse estilo. O mangá conta as aventuras dos amigos Yasuhashi Yamagishi e Mitsuko Yagyu. Eles, juntamente com os seus amigos, passam por grandes aventuras tanto na escola onde eles estudam quanto fora dessa escola. Esse mangá causou muita polêmica justamente por conta das referências eróticas, sensuais, e também por conta de um certo nível de violência. Otoku Ippiki Gaki Daishou. Esse mangá foi lançado pelo Hiroshi Motomiya, e o Hiroshi Motomiya, pessoal, ele é um cara que vai aparecer muito aqui nesse vídeo, porque ele lançou muitos mangás de sucesso para Shonen Jump. Esse daqui foi lançado de 1968 a 1973 e foi o mais vendido em 1971. Ele conta a história do jovem Mankishi Togawa, que vivia numa pequena vila de pescadores no Japão. Depois de ver o seu pai morrer, ele decide viver a sua vida de acordo com os princípios que foram ensinados pelo seu pai. E aí ele acaba juntando um grupo de amigos e formando uma gangue, que essa gangue passa a enfrentar outras gangues até se tornar a maior gangue do Japão. Basicamente é um mangá de gangues, um mangá de gangues que é um gênero que é muito comum no Japão, já foi mais comum, mas que hoje em dia ainda tem alguns representantes, tipo Tokyo Revengers e tal. Koya no Shonen Isamu. Esse mangá foi roteirizado por Soji Yamakawa e tem o desenho, o traço de Noboru Kawasaki. E foi lançado entre 1971 e 1974 e foi o mangá mais vendido da Shonen Jump em 72 e 73, o primeiro mangá a fazer sucesso em mais de um ano seguido. Esse mangá, pessoal, ele é um mangá de faroeste. Conta a história de Isamu, ele que é filho de um japonês com uma americana que vive no velho oeste americano. Em um dado momento, o pai dele desaparece e aí ele passa a ser criado por um grupo de bandidos. E aí ele vai aprendendo as habilidades necessárias para se viver no velho oeste americano. Obora Ishidai. Mas o mangá que foi feito pelo Hiroshi Motomiya, é o segundo grande sucesso desse mangaka. Ele vai ser lançado entre 73 e 76 e vai ser o mangá mais vendido do ano de 1974. Taroji Yamaoka é um jovem que é filho de uma família bilionária, só que ele não gostava muito do seu pai, os dois não se davam muito bem. Em um dado momento, o seu pai acaba fazendo um acordo com o terrível Manjiro Shimamura. E aí o Manjiro Shimamura acaba se tornando um ditador no Japão. Consequentemente, o Taroji Yamaoka, ele decide juntamente com seu pai, eles se unem forças para enfrentar esse terrível ditador. O Taroji acaba atuando na maneira mais física, atuando, fazendo protestos e etc. E o seu pai passa a ser o seu financiador. Toilet Hakase, ou Professor Toilet. Foi um mangá criado por Kazuyoshi Tori
E é um mangá extremamente polêmico, né? A começar por esse nome, né? Professor Toilette, né? Professor Banheiro. E é um mangá que é conhecido por ter muitas piadas fecais, muitas referências a cocô e também por ser extremamente politicamente incorreto, né? Tem xingamento, tem referências sexuais, etc. É um mangá bem escroto, pra dizer a verdade. Foi lançado entre 70 e 77 e foi o mangá mais vendido da Shonen Jump em 1975. Uma coisa curiosa é que nesse mangá, Dr. Toilet, né, o Dr. Toilette, ele não é um personagem, ele é um título que o personagem passa e vai sendo passado aí por vários personagens com o decorrer da história. E sempre eles se caracterizam por serem pessoas muito ligadas a cocô. Circuit no Okami, ou The Circuit Wolf. Foi criado por Satoshi Ikezawa e é um mangá de corrida. Conta a história aí do Yuya Fubuki, que dirige o seu querido Lotus Europa nas grandes corridas pelo mundo. E aí é mostrado toda a evolução do Yuya, desde quando ele era um corredor de rua até ele se tornar um profissional e um grande campeão. Esse mangá ele foi lançado de 74 até 79 e ele também liderou por 2 anos. Foi o mangá mais vendido da Shonen Jump em 76 e em 77. Sawayaka Mantaro. Mais um mangá do Hiroshi Motomiya, o terceiro grande sucesso que ele trouxe aí para Shonen Jump. Foi lançado entre 77 a 79 e também liderou por 2 anos, em 78 e em 79. Conta a história do jovem Mantaro Hanami. Mantaro Hanami, ele nasceu numa linhagem conhecida como Hanami, e nessa linhagem você só tem mulheres, né? É uma linhagem formada apenas por mulheres e ele é um dos poucos homens que surgiram nessa linhagem, né? Sendo um cara bastante raro. Ele tem um relacionamento com a Satsuki Matsudaira, que é o contrário, né? Ela vem de uma linhagem onde só tem homens e ela é uma das poucas mulheres. Por um estímulo dela, que é a sua esposa, diga-se de passagem, dois se casaram por conta de um casamento arranjado, o Mantaro decide ajudar as equipes de esportes do seu colégio, se inscrevendo em todas as categorias esportivas existentes, né? Então o cara vai fazer todos os esportes do seu colégio para fazer com que o seu colégio se torne uma instituição campeã. Então ele vai jogar hóquei no gelo, boxe, kendo, futebol e etc. É um mangá que aborda muitos esportes diferentes. Yamazaki Jinshiro. Mais um mangá, sabe de quem? Hiroshi Motomiya. Exatamente, o quarto sucesso do Hiroshi Motomiya. Esse mangá que foi publicado em 1980 a 1981 e que foi o mais vendido da Shonen Jump em 80. Conta a história do personagem título, o Yamazaki Jinshiro, que é um cara durão, é um cara bruto, durão, não gosta de mulher, só gosta de briga, porrada, e ele é um desses caras aí que só quer saber aí de pancadaria mesmo. Até que em um dado momento, a belíssima Takako Ozawa acaba indo para a escola dele, e é aí que a confusão começa. Dr. Slump. Bom, o primeiro mangá conhecido, né, pelo pessoal de hoje em dia, né, por a gente, né, dessa lista. Foi criado ali pelo lendário Akira Toriyama e foi publicado entre 1980 a 1984 e foi o mangá mais vendido da Shonen Jump em 1981. Dr. Slump é uma história que acontece na Vila Pinguim, onde pessoas interagem com animais e com objetos inanimados, até que um dos principais moradores dessa vila, né, o Senbei Norimaki, também conhecido como Dr. Slump, decide criar uma robozinha chamada Arale. E como ele era muito atrapalhado, ele acabou não fazendo direito os olhos da Arale. Então, consequentemente, ela é míope e precisa usar óculos. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma força descomunal, né, e também é dotada de uma grande inocência. O Dr. Slump é considerado pelo próprio Akira Toriyama como a sua obra-prima, a sua magnum opus, né? A gente costuma falar muito de Dragon Ball,
mas o Toriyama ele tinha muito mais carinho pelo Dr. Slump, que até porque foi o mangá que alçou a carreira dele e também porque tem um estilo que ele mais gosta de escrever, que é comédia. O Toriyama sempre gostou muito mais de fazer comédia do que luta. E aí, você tá gostando do vídeo? Então aproveite e se inscreva no canal, porque sempre que a gente for lançar novos vídeos, você vai receber a notificação e vai poder assistir em primeira mão as nossas novidades. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e conheçam o nosso canal. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que esse é um bom vídeo e que possa compartilhar para mais pessoas, para que mais gente conheça o nosso conteúdo e assim a gente possa produzir mais vídeos e vídeos melhores. Então aí ajuda o nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do mesmo jeito, porque o próximo você vai gostar. Então vamos voltar aí ao nosso vídeo. Fuma no Kojiro. Fuma no Kojiro foi o mangá que revelou ao Japão o Masami Kurumada. O Masami Kurumada, que ficaria conhecido por Saint Seiya, ele lançou inicialmente aí o Fuma no Kojiro, que foi lançado de 82 a 83 e que fez muito sucesso, foi o mangá mais vendido em 1982. A Academia Haku era conhecida pelo seu grande sucesso nas artes marciais. Porém, a escola rival chamada Seishikan começou a roubar os seus principais talentos. A Haku precisou aí da ajuda da antiga família dos ninjas chamado Fuma. E aí o Fuma acaba enviando o Kojiro para ajudar o pessoal da Academia Haku. O Seishikan ele decide apelar para outro clã ninja, que é o clã Yasha. E aí o Kojiro e os seus amigos de um lado e o clã Yasha de outro, eles são dois clãs inimigos que tinham uma rivalidade grande entre ninjas que dura 50 anos, que é uma rivalidade que aí de muito tempo e que estava adormecida, mas que vai ser reacordada por conta dessa rivalidade entre a Haku e a Seishikan. E aí você consegue perceber que o design dos personagens de Fuma no Kojiro é bem familiar. Isso porque o design deles foi que serviu de inspiração para o design do pessoal de Saint Seiya. O Kurumada simplesmente pegou o pessoal de Fuma no Kojiro, botou umas armaduras e criou ali Saint Seiya. Kinnikuman. Kinnikuman foi criado por Yude Tamago, que é uma dupla ali de mangakais, o Yoshinori Nakai e o Takashi Shimada. Ele foi lançado na Weekly Shonen Jump de 1979 a 1987 e foi o mangá mais vendido em 1983. Curiosamente, o Kinnikuman é lançado até hoje na Weekly Playboy News. Sim, o Kinnikuman é lançado na revista Playboy no Japão desde 2011. Kinnikuman, que aqui no Brasil ficou conhecido como Músculo Total. Teve até um anime exibido ali no Jetix. E ele conta a história do personagem Kinnikuman, que é um super-herói extremamente burro e desajeitado, que acaba descobrindo que é o herdeiro real do planeta Músculo. O planeta Músculo que é responsável por criar os maiores super-heróis do universo. Então, depois de lutar com vários lutadores de luta livre extremamente poderosos, ele precisa lutar pela coroa do planeta Músculo, já que haviam outros pretendentes para o trono. É um mangá bem conhecido, o anime clássico foi exibido já há muito tempo, porém atualmente nós temos um novo anime sendo exibido ali na Netflix. Fist of the North Star, ou Hokuto no Ken. Criado por Tetsuhara Iburoson, foi lançado entre 1983 a 1988 e foi o mangá mais vendido em 84, 85 e 86. Desse daí eu não preciso falar nada, praticamente é um dos carros-chefes aqui do canal, a história aí de Kenshiro tentando salvar a sua amada Yuria contra o Shin, que posteriormente vai se tornar a luta do Kenshiro contra os terríveis lutadores no mundo pós-apocalipse. Então é bastante conhecido, é o pai do anime shonen, é o pai do mangá shonen
E que também aqui no canal tem muitos vídeos de Hokuto no Ken. Se você está assistindo nosso canal pela primeira vez, aqui a gente tem bastante coisa de Hokuto no Ken. Dragon Ball, lançado por Akira Toriyama, foi o segundo grande sucesso do Akira Toriyama. Ele foi lançado entre 84 até 95, ou seja, mais de 10 anos de lançamento. E ele liderou de 1987 até 1994. Foi o primeiro mangá a estourar mesmo na Shonen Jump. Passou vários anos liderando, praticamente de maneira ininterrupta, né? Sem que ninguém pudesse lhe fazer sombra. Então o que é que eu posso dizer sobre Dragon Ball? É bem famoso, bem conhecido. Aqui no Brasil o anime foi exibido inicialmente pela Band, depois foi exibido pela Globo. E o mangá foi um dos primeiros mangás a ser publicado no Brasil pela Conrad, né? Eu lembro que foi lançado Dragon Ball e Pokémon, né? Os primeiros grandes mangás a ser lançados aqui no Brasil, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que esses dois foram os primeiros mangás a serem publicados aqui no Brasil. Slamdunk, criado por Takehiko Inoue, ele que foi lançado de 1990 a 1996 e que liderou em 1995. Conta a história de Hanamichi Sakuragi, um cara que ele era muito impopular com as mulheres, ele vivia tomando vários e vários foras das mulheres, até porque ele era líder de uma gangue e costumava sair por aí brigando com todo mundo. Na Shohoku High School ele conhece Haruko Akagi e fica impressionado pelo fato dela não rejeitar ele. E aí ela sugere pro Hanamichi para que ele entre pro time de basquete. Então ele inicialmente entra pro time de basquete para impressionar sua paquera, só que com o passar do tempo ele vai desenvolvendo um amor genuíno pelo esporte. O Slamdunk é um dos mangás mais conhecidos de esportes e é um principal mangá do gênero de basquete, né, que aborda essa questão do basquetebol. Rurouni Kenshin, criado por Nobuhiro Watsuki, foi lançado em 1994 a 1999 e foi o mangá mais vendido entre 96 e 97. Outro mangá que também dispensa comentários, né? O anime fez um certo sucesso aqui no Brasil, apesar de que ele foi exibido todo retalhado da primeira vez. Ele era conhecido como Samurai X e conta a história do Kenshi Himura, o antigo retalhador da era Tokugawa, que na era Meiji decide abandonar a espada e se tornar um andarilho. É um mangá bastante conhecido, um anime muito conhecido. Inclusive o novo anime, né, a nova versão, tá aí sendo lançado toda semana na Crunchyroll. One Piece, criado por Eiichiro Oda, foi lançado de 97 até esse momento, né? Até agora, 2025, a gente ainda tem edições de One Piece. E ele lidera de 1998 até hoje, com exceção de 2005. Então, é o mangá de maior sucesso da Shonen Jump, tanto em venda de números absolutos, quanto de vendas anuais. Ele vai liderando ali de 98 até hoje, mais de 20 anos já. One Piece é o rei dos mangás da Shonen Jump, né? A história eu acredito que vocês já conheçam, né? Monkey D. Luffy quer se tornar o rei dos piratas, come uma fruta estranha, começa a esticar, e aí ele monta sua tripulação e etc, né? É um mangá bem conhecido, um anime bem conhecido, e também é o segundo quadrinho, segunda história em quadrinhos mais vendida do mundo, atrás apenas do Superman. Naruto, criado por Masashi Kishimoto, foi lançado de 1999 a 2014 e liderou em 2005. Naruto foi o único mangá que conseguiu fazer frente ao One Piece, né? Foi o único mangá que conseguiu tirar o One Piece do trono em um ano, também por conta do fato do Naruto ter se tornado muito popular. É a história do ninja que queria ser Hokage e que tinha uma raposa dentro do corpo dele, uma raposa demoníaca, gigantesca e destruidora. Acabou conquistando o mundo inteiro e no Japão conseguiu liderar, pelo menos por um ano, na Weekly Shonen Jump. Então Naruto, ele mostrou uma grande força por conseguir quebrar aí
nem que fosse só por um ano, o domínio de One Piece. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre os grandes campeões de venda da Shonen Jump por ano. O que você achou dessa lista? Teve algum nome que você achava que ia entrar e que não entrou? Teve algum nome que você achava que não ia entrar, mas que apareceu nessa lista? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!